relação à última questão da Heloísa, eu queria saber se os amigos, os colegas de Caxias, querem fazer alguma pergunta. Na verdade, é só fazer um comentário, porque a gente às vezes acha que a gente está numa situação muito diferente. Eu sei que eu estou repetindo uma coisa que todo mundo fala, mas é impressionante como os problemas são os mesmos, né? Quer dizer, e é muito interessante para a gente poder ver uma outra fundação fazendo um trabalho sobre uma outra cidade, porque a gente vai pegando muita informação para a nossa mesmo, e a gente vê também que a gente tem muita informação na nossa que a gente pode contribuir para as outras cidades também. Eu estou gostando muito da maneira como está sendo apresentado. Eu sei que é um tema, é muito difícil, que é muito amplo, né? E como eu comentei contigo, a nossa cidade sofreu que quando fizeram o primeiro plano diretor não teve um diagnóstico muito bom. Então, a gente sabe o valor de um bom diagnóstico, então as perguntas são todas válidas, focada bem no que vale, mas a maneira como estava dividido, eu achei que está bem interessante. É só uma observação, na verdade. Obrigada. Uma pergunta para o Laura responder. Tá. Deixa a Heloísa e depois o Ricardo. Alguém vai querer se inscrever para falar mais? 25 certo. Bom, vou começar com mobilidade, porque eu estou chegando atrasado. Eu queria fazer uma pergunta. Esses índices de mobilidade, eles são só internos? Ou seja, ele não está considerando justamente a questão da mobilidade regional, nada disso. É só o movimento interno da viagens cidade. geradas por região. Mas sem pensar no casa-trabalho para o Rio de Janeiro, Não, pensando. que absorve, que a gente recebe. Sim, mas aí esses índices estão considerados. Está contemplado naquele número. Está Dentro daqueles 5,4 viagens, exatamente. Ou seja, a gente está, vocês estão dizendo que a gente não tem esse índice, por exemplo, em Icaraí é menor em relação à mobilidade do Rio de Janeiro, por exemplo? Eu não entendi a sua pergunta. Porque você tem quantidade menor do que em outras atividades, para outras regiões. Olha, os dados do plano diretor, eles respondem isso, tá? A gente não foi nesse nível de profundidade porque não era nosso intuito para um nível de plano diretor. A base que vocês sabem tirar A base do plano diretor de transportes urbanos que a secretária Verena conseguiu junto ao governo do estado. Da região metropolitana fez o trabalho. Sim, mas por exemplo, quando esses últimos dados do IBGE sobre o movimento, né, casa trabalho, enfim, que a gente recebe não sei quantos milhões de pessoas, a gente vai aprendendo também, ou seja, em termos de deslocamento para o Rio, da população interna enorme, isso, não sei, parece que está meio contraditório, pelo menos para mim, enfim, esse dado em relação ao que foi divulgado pelo IBGE recentemente. Inclusive, esse dado do IBGE ele estava querendo alimentar esse. Você está falando daquele dado de pendularidade. Aonde que a senhora chegou à contradição? Não, assim, eu vejo pela própria, quer dizer, logicamente eu não tenho esse dado na mão em termos concretos, mas assim, esses dados do IBGE eu tenho estudado. E também pela minha vida na cidade, né? Então o que eu sinto é que existe um grande deslocamento para fora de Niterói, como a gente também recebe. E assim, me parece que, né, colocando como está ali, né, a gente, por exemplo, a região leste, logicamente isso é proporcional à população. Então também acho que tem uma diferença aqui. Quando a gente fala da leste toda vermelha, mas você também vai pensar que é um pouquinho de mas gente você pode voltar naquela tabela, pode ser que eu não tenha entendido bem a sua. Habitante de também vai viajar a pé, bicicleta. Então, cara, isso sai muito mais para pequenas viagens, né? Quer dizer, ele desce para fazer coisas na rua e volta. Mas essa questão mais macro, de mobilidade, que é o que a gente hoje está sofrendo, tem os grandes largamentos, enfim, aí dá como sinto isso aí, porque até agora eu não consigo sentir pelo menos na minha vida cotidiana. Pode ser que eu não tenha entendido bem a sua dúvida, mas aqui, por exemplo, Praias da Bahia, origem, tem como origem 273 mil viagens por dia, cujo destino é em outros municípios. Ou seja, isso eu acho que no meu ponto de vista isso na verdade é proporcional, porque aquele gráfico parece, a gente fica muito parecendo que, né, na leste no movimento enorme, mas na verdade a questão de mais importante é a população. Mas acho que ficou mais claro para a senhora agora. Então, aquele gráfico. Essa tabela é melhor do que o gráfico. Mas é como o Pipico falou, a gente vê que não tem infraestrutura.
achando meio grande. Mas aí mesmo em relação ao Uruguai, é uma coisa assim que está me chamando a atenção em relação mais uma aflição como moradora da região oceânica, se vocês estão levando em consideração o impacto que vai ter o BRT naquela região, por quê? Né? O que a gente, pelo menos eu estou imaginando que aconteça, tendo em vista as caixas que estão sendo construídas em termos de transporte rodoviário, para levar o BRT, enfim, todo o acesso que a gente tem da região oceânica, em relação justamente a essa região leste, que já recebe Maricá, a gente já recebe Itaboraí, a gente tem uma nova estrada que já cai direto ali. Para quem, imagino eu, que vá para o Rio de Janeiro, e realmente o BRT começa a ter, o preço dele ficar vantajoso, porque também isso é uma questão que eu acho que vai ser considerada, espero possivelmente por vocês. Mas vai ter um impacto, principalmente na região, no entorno do BRT, em termos de estacionamento, em termos, sabe? Outro dia a gente estava conversando isso com os moradores, né, que eu moro ali, né? Então a gente estava imaginando qual vai ser esse impacto, porque a gente realmente vai ser difícil. São ruazinhas pequenas, no entorno do BRT, já está tudo muito espremido, né? Como é que vai ser? Como é que as pessoas vão vir de Maricá e Itaboraí, que já passam, porque eu passo, por exemplo, a região de Pelotina, que a gente já está discutindo na audiência pública, todo mundo tem entrado, você vê claramente, lógico que já tem um adensamento ali, tudo mais o crescimento da gente da própria cidade, mas a gente recebe muita gente. E eu acredito que devido ao BRT e ao próprio túnel, enfim, isso tudo vai ser colocado um pouco por aí, entendeu? Não, sem dúvida, como a gente falou logo, o transporte eficiente é um fator de atratividade, e na realidade é isso que se quer mesmo. Na realidade, é isso que a gente está planejando. Né? Então, a gente está fazendo manchas de caminhada, de tempo de caminhada entre as linhas onde passa o transporte urbano para tentar incentivar tipos de uso de acordo com essas manchas de caminhada. Nesse sentido, então, por exemplo, não sei, ainda não chegamos na fase de diretrizes, mas a gente pode vir a propor que numa faixa de 10 minutos de caminhada é desejável incentivar, estimular tais e tais atividades, entendeu? Comércio, escola, não sei, a gente, é esse tipo de conclusão que a gente vai chegar. Concordo com você, sim, em relação a gente que mora lá, mas como a gente também deve receber muita gente fora do município, como é que vai ficar isso, entendeu? Quer dizer, eu estou imaginando que o plano diretor já está indicando o plano de mobilidade, né? Quer dizer, está dentro dele isso. Claro, então o próprio plano, quer dizer, o plano também não está pronto, né? Então a gente... Mas o interessante, que eu acho que é aí que está a importância do plano diretor, é você colocar esse plano como uma referência para o planejamento da cidade. Se você tem plano, né, de mobilidade, você vai colocar ele dentro do plano. Não só a transoceânica, como a cidade inteira, né? E os principais corredores que já existem de forma a buscar pensar as atividades de acordo com a questão do transporte. Essa é uma questão básica. Por isso até que a gente aprofunda um pouco mais o diagnóstico de mobilidade para a gente poder ter esse instrumento de trabalho, sem ter que pensar se o ônibus vai levar X pessoas ou passar em tal rua. É mais uma questão justamente que pode atender ao plano diretor, nesse sentido. E aí a gente volta para A gente volta para um problema que você abordou agora, que é um desafio da secretária Verena, do Renato, que vem muitas pessoas de outros municípios. O município de Niterói não tem legitimidade para legislar sobre o transporte intermunicipal. Então, todas essas pessoas que vêm do transporte coletivo de fora, o município, infelizmente, não tem muita gestão sobre isso. Claro que no que tange a circulação viária, fazer o possível para melhorar a circulação viária, isso sim, ordenamento do tráfego, isso tudo é possível. Agora, no que tange as pessoas que vêm de outros municípios através do transporte coletivo, infelizmente, aí sim a questão da agência metropolitana, da importância dessa... Enfim, se a gente pensar assim, porque até eu acho importante essa agência metropolitana, mas se a gente também não considerar essa questão regional, que Niterói está no meio disso tudo, em toda a infraestrutura praticamente, a não ser esgoto,
a água é igual, a umidade é igual, enfim, nós também não vamos sair do lugar. Porque nós temos uma grande referência, né? Não só na mobilidade bastante e na questão da água bastante. Então, se a gente não achar que isso tem que ser colocado dentro do plano, porque eu acho assim, ressaltar essa questão da regional, da questão regional. Você gosta da metrópole, eu queria me estender muito mais, porque acho que a gente tem ainda uma pergunta, estamos um pouco... Não, então, eu só estou ressaltando essa minha preocupação em relação ao que deveria conter também no plano. Se você coloca que existe um plano, por exemplo, então vai colocar no plano diretor que nós temos que considerar a questão regional através do plano. E está inclusive isso nas diretrizes, nos quadros. Enfim, então isso tem que ser escrito dentro do plano, eu acho. Senão a gente também se perde na questão regional de novo. E aí, contando assim, a questão do saneamento, eu nem vou entrar muito aqui, mas a questão da água para mim é um estudo, enfim. Me preocupa bastante essa questão da água, aquele ciclo que está aí, a gente não tem solução ainda definida, e mesmo que tenha, ela não é tão a longo prazo assim, enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a drenagem, né? Até porque eu já trabalhei muitos anos na Serra e eu tenho, assim, eu fui responsável por 4 municípios da região, inclusive Niterói. E o que eu tenho visto, assim, nós temos cada vez mais, né, a questão da drenagem está se agravando. Né? Para vocês terem uma ideia, eu moro há 23 anos na região oceânica, nunca, nem na chuva do Bumba, eu fiquei naquela segunda-feira. Simplesmente a região oceânica não andou. Eu demorei 5 horas só na região oceânica para chegar na minha casa. Tá? Simplesmente da rótula de Piratininga até minha casa, foram 5 horas. Tá? Por quê? Inundou, ela está realmente cada vez. Por quê? Isso não está acontecendo à toa. Né? Por exemplo, eu estive conversando com o pessoal também da comunidade do... pelo tipo que eu esqueci o nome agora, depois eu vou falar. Não, aquela que foi que tem um plano até de regularização que eu esqueci. Ai, meu Deus, pessoal. Acho que era o antigo Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, mas vou lembrar daqui a pouco. Mas é onde justamente o acesso dela atrás daquele quantidade de prédios que estão ali. E eles estavam me colocando que simplesmente para eles entrarem em cada chuva, eles têm que ir com água até mais ou menos o peito. E o que eles fazem? Eles não vão, né? Eles ficam esperando horas e horas para poder entrar na Morro da Cocada, Então, ou seja, a cidade está vivendo um problema de drenagem cada dia mais grave. Né? E aí eu acho que, na verdade, cabe ter um plano de drenagem. Tá? Então não é só, mas assim, do jeito que você colocou, eu até pensei que você estivesse colocando, mas assim, acho que tem que contar mesmo, tem que ficar claro que sem isso, gente, nós temos na região oceânica, por exemplo, onde eu moro, eu pego a bacia do Rio da Vala, eu já mapeei, né, o João Mendes, ele, na época, isso foi muito tempo atrás, em 94, ele tem, assim, grande parte dele, né, praticamente ocupado. O Rio da Vala, outro dia, eu fiz um mapeamento, até porque eu também quero falar com o Raul, que uma parte do Rio está totalmente recuperada, outra parte não está por conta da água de Niterói, que tem uma elevatória que volta e meia. Você vê claramente, a água está limpinha aqui, a partir dessa elevatória é aquela, né, praticamente esgoto que vai para a lagoa. E com certeza os moradores estão denunciando que é o problema da elevatória, mas isso não é o de menos ali. Por quê? Quer dizer, porque simplesmente o Rio da Vala, olha, eu posso contar para você, 40% ele está sendo ocupado, ou seja, ele foi o pior, a prefeitura, e aí, lógico, não é essa prefeitura, mas... Tem como ser um pouco mais objetiva na pergunta, porque senão vai se estender por 20 minutos. Tá bom. Então eu vou ter que dizer, eu quero só chamar, eu estou dando exemplo, porque acho que tem que fazer realmente um plano de drenagem com todo o levantamento de todas as edificações, inclusive a prefeitura, eu sei que isso é um problema sério, como vocês vão ter que indenizar, até porque muitas casas estão aprovadas. Tem planos de Amanda, fala um pouquinho do saneamento. Está sendo feito. Sim, mas o que tem que colocar, se você vai ter plano de drenagem, é todo esse levantamento. Isso aí foi a primeira coisa que foi visto, tem mais 20 Olha só, o plano de saneamento já era feito há 2 anos atrás. Nós temos que estar fazendo um plano agora super
super bem detalhado, com 20 premissas, com cargo pessoal do INEA. Eu assim Nós temos procurado uma empresa para fazer esse levantamento. Não é só o INEA. Várias pessoas Nós temos procurado. Eu não vou chegar aqui. Então, nós planos. Eu espero ter uma boa solução para isso. A Amanda pode dar uma página web, algumas informações. Da discussão do plano de drenagem. E na verdade, que eu saiba, não avançou ainda, tá? Foi para licitar, isso que eu soube. A última parte foi A essa. gente tem um comando agora para o dia 29, eu acho interessante. Essa mesma sala aqui, eu posso ver a hora que você tem uma coisa, tá? Eu faço parte, eu recebo. Ah, é? Ah, legal. Laura, eu sou uma unidade, eu moro em Candotiba, né? Então o que a gente nota em Candotiba é a quantidade de trânsito que a gente recebe de outros municípios, né? E em contrapartida, nós temos vários setores de Candotiba, né? Maré Paula, o Bagu, Largo da Batalha, você tem engarrafamentos constantes hoje, né? E quando você colocou a quantidade de aumento de veículos, né? Pode praticamente ter 250, pode chegar a ter mais 100 mil. Se hoje nós já temos esses pontos com engarrafamentos constantes, se aumentar mais 100 mil, como é que vai ficar isso? E aí, em contrapartida do transporte público, que é o transporte, transporta pouca gente, você tem muito veículo rodando. Eu acho que o plano, no caso, como ele está recebendo gente de fora, eu acho que o plano tinha que ter um arco metropolitano, pensar em alguma coisa nesse sentido, fechando com os demais municípios. Eu acho que a única coisa que vai resolver essa quantidade de trânsito que a gente recebe dos outros municípios vai ser a tendência a aumentar cada dia mais, é termos um arco para desafogar esse trânsito dentro do município, tanto pela região ali do Vale da Moça, uma região oceânica, como o Candotiba, porque a gente sente isso, o impacto ali é muito grande. Então eu acho que então, pronto, tinha que ter alguma coisa nesse sentido, ter um arco, tirar esse trânsito todo por dentro do município, tá jogando ali, sei lá, eu acho que porque o governo estava com um projeto de sentido, mas o projeto não foi para frente, né? Jogando esse trânsito diferente já, parece que já cai na manilha e já consegue estar tudo levando a próxima. Né? No outro também, outro problema da partida é a mobilidade, né? Temos que ter um transporte de massa eficiente, já pensar nisso. Porque se você fala assim, porque não tem demanda, tudo bem, não tem demanda, por quê? Porque o transporte é uma qualidade. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, acho que basicamente 20 e poucos anos da minha carreira. Antigo para Niterói, e eu falei assim, não vou mais andar de veículo. Eu tentei 6 meses andar de ônibus, mas eu não consegui. Por quê? Você não consegue de manhã, 6 e pouca da manhã, 7 horas da manhã, você não consegue pegar um ônibus antigo. Você vai pendurando na porta, no comando, você vai pendurando na porta. Então eu tentei 6 meses e falei assim, eu vou desistir. Eu desisti de andar de ônibus, voltei a andar de carro. Porque o transporte não me oferecia condições. E é uma reclamação de hoje. Estou reclamando de 7 anos atrás, 7 anos atrás. Como é que é seu nome? Ricardo, eu também sofro mesmo, você sou morador de Candotiba. Então eu conheço bem o que você está falando. Bom, vamos lá. Primeiro, só para a gente contextualizar aqui, o plano diretor, ele conceitualmente, ele não entra no nível de analisar a circulação viária, congestionamento em Candotiba. Lógico que isso não nos isenta de, muito pelo contrário, a gente está, o plano diretor, ele tem como objetivo traçar diretrizes para fazer com que isso venha a ser mitigado no futuro, entendeu? Então, diretrizes do que o plano diretor precisa necessariamente ter, até porque hoje a gente não consegue fugir, porque hoje existe uma política nacional de mobilidade urbana que foi regulamentada em 2012 pelo governo federal, das quais os municípios precisam seguir. Essa política tem lá uma certa cartilha de itens que diz você fomentar o uso do transporte não motorizado, fomentar o uso do transporte coletivo, dificultar o uso do transporte motorizado particular, do carro, do automóvel. No que tange a essa questão de tentar fazer com que um arco rodoviário, por exemplo, né, com que esse transporte entre municípios não impacte, né, quem está ali na sua cidade, que vai ter alguém só de passagem e vai realmente impactar a sua localidade. O que os estudos mostram, e que inclusive o IBGE saiu, isso foi noticiado, acho que tem cerca de um ano, onde se mapeou os principais corredores pendulares entre diferentes cidades. Isso é um dado até interessante que você estava comentando, é que o Niterói São Gonçalo foi considerado o segundo maior transporte pendular no Brasil, em termos de volume, só perde, se não me engano, para São Paulo e Guarulhos.
assim, ou seja, é muito significativo. Então, o que a gente percebe é que muito do fluxo de São Gonçalo tem como destino Niterói, não tem como destino Rio de Janeiro e apenas passa por Niterói e vai para o Rio. Então tem muita gente que sai de São Gonçalo para vir trabalhar em Niterói, ou seja, um arco rodoviário, que é uma solução difícil, uma solução cara, várias pessoas já pensaram nisso, tem vários projetos que foram engavetados, não significa que não possa sempre ser estudado, mas a solução que está se pensando hoje, em termos até de custo-benefício, dado que o recurso público é um recurso escasso, é de prover transportes coletivos mais eficientes. Nessa linha é isso, você tentou 6 meses. Eu, há 8 anos atrás, eu trabalhei na concessionária Barcas S.A. e a gente tinha uma integração com a Normandie, que saía lá de Maria Paula, que era um frescão. Em tese, o usuário do catamarã de Charitas é um usuário de um nível, que exige um transporte. Então tinha uma integração, o cara era ótimo, o cara saía, parava em frente, acabou. A empresa não quis mais fazer, a Normandie não quero mais, não tem interesse. Ela não era obrigada a fazer. Então, enfim, eu entendo exatamente essa sua angústia e eu acho que a questão da busca de um transporte mais eficiente agora com um sistema estruturante que a cidade vai ter. Poucas cidades do Brasil de 500 mil habitantes têm o privilégio de ter um sistema estruturante de transporte como Niterói. Vai ter agora. Não conheço, não sei se Renato ou Verena conhece. Cidades de pequeno porte, médio porte, até 500 mil habitantes, é difícil ter custo caro. Então é financiamento federal, financiamento internacional. Então assim, a nossa esperança é que realmente o sistema coletivo se torne mais eficiente, mais atrativo para que a gente consiga mudar essa realidade. Então, eu digo assim, Laura, em questão de transporte, porque eu sou um município pequeno, eu sou de São Paulo. São Vicente e Santos são dois municípios que têm uma quantidade de pessoas e moradores bem inferior aqui. Se eu não me engano, São Vicente são 300 e poucos mil e Santos não chega a 800 mil. Eles estão com o VLT praticamente pronto lá, e vai ligar os dois municípios, são 13 quilômetros. Nossa, tem cidade no Brasil que tem esse privilégio. É botar no dinheiro, exatamente. Por que não aproveitar o maior privilégio, inclusive, porque essa questão toda do fluxo que o senhor está falando, o fluxo vai cair em Charitas, São Francisco, PLT, Transoceânica, isso tudo vai cair. Já que o senhor trabalhou na área, por que não o transporte através da Baía de Guanabara? Bom, essa é uma questão... Aonde, por exemplo, reduziria e tiraria do centro de Niterói e do centro do Rio de Janeiro quem vai à zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo? Enfim, essa é uma questão... Da frente a frente, Charitas a Botafogo? Concordo com o senhor que a infraestrutura está pronta, o mar já está ali, mas assim, tudo que eu vou falar agora transcende a nossa discussão de plano diretor, tá? Porque qualquer discussão... Mas isso aqui é fluxo. Sim, Você está falando, ou seja, quando você fala de rodoviária, você fica felizes, certo? Inclusive, vocês estão falando essa coisa terrível que aconteceu, que foi muito bom, já. O Brasil acabou com as linhas de trem, certo? Por uma questão exclusivamente de interesse capitalista, de lucro, certo? Não por necessidade da população, não pelas necessidades econômicas da nação, certo? Aqui acontece a mesma coisa. Aqui se constrói ponte, mas não se coloca um navio que vai, certo? De Charitas a Botafogo. Não se pensa nisso, por isso certo, seria barato demais, né? Essa... Inclusive unindo, inclusive eu vou falar mais, unindo a fabulosa Transoceânica com o metrô de Botafogo. Unindo, está 2 quarteirões. Bom, então para não deixar o senhor sem resposta, que está fora do âmbito do plano diretor, mas eu participei de um outro estudo. Não, mas você não falou a mesma coisa, não estava falando da questão do arco. Por que você não desestimou e desestima o que estou colocando? Não, porque o plano diretor... Tá bom, tá ótimo. Olha, vamos encerrar. Eu acho que o plano de mobilidade vai ter uma discussão bastante interessante, porque a gente aqui está aprofundando em questões. O plano diretor realmente tem que ficar num determinado nível de diretrizes, né? Um plano de diretrizes. Eu acho que a confecção agora do plano diretor a partir de amanhã, que a gente está
foram embora, mas já estão publicadas as datas das próximas audiências públicas dos cenários. A primeira será na região do Fonseca, dia 29 agora de março. A segunda será dia 31, no CDL, Praias da Bahia e Centro. Dia 4 e 6, sucessivamente, respectivamente, Pendotiba, Oceano e Pendotiba. Na página do plano diretor já está publicado esse calendário, eu peço a todos que observem e comentem com seus companheiros de classe e tal, para que haja uma participação efetiva nas audiências do cenário do plano diretor. Esses dados todos já estão disponibilizados? Estão disponíveis na página do plano diretor. Bom, Agradeço a presença de todos.